Vamos continuar com o nosso curso do método dos elementos finitos, aplicado a problemas estruturais. E hoje, então, vamos falar na aplicação a pórticos, mas para vibrações livres não amortecidas. Pórticos, como vocês sabem, são estruturas compostas de barras que são fixas uma nas outras, não há articulação entre elas como nas treliças. Então aparece também força cortante e momento fletor. Na treliça nós só tínhamos forças normais. O primeiro que trabalhou com pórticos e vibrações livres com o método dos elementos finitos foi o professor Ray Clough, de Berkeley, Califórnia, engenheiro civil, que na época também era consultor da Boeing. O nosso exemplo básico que nós vamos trabalhar mais adiante é uma viga em balanço, por exemplo, uma asa, né, presa aqui numa superfície que poderia ser a fuselagem do avião. Nós vamos dividir em 3 elementos, né, e 4 nós, e nós temos aqui uma massa excêntrica em relação a esse nó 3, que poderia ser o motor, né, a turbina do nosso avião. Vamos levar em conta também a massa própria, né, claro, da asa. Vibrações livres é quando vocês puxam essa estrutura, por exemplo, a ponta da asa, e soltam e ela fica vibrando, sem forças, né, não existe forças aplicadas. Então, vibrações livres não amortecidas são movimentos repetitivos de pequena amplitude, não forçados, em torno de uma configuração de equilíbrio inicial. A nossa equação diferencial ordinária e linear do movimento é essa equação 1 aqui, onde nós temos a matriz de rigidez da estrutura K maiúsculo vezes o vetor dos deslocamentos dos nós da estrutura, que eu estou chamando de P minúsculo, e mais a matriz de massa da estrutura vezes a derivada segunda dos deslocamentos no tempo, ou seja, o vetor de acelerações, igualado a zero, porque não temos forças nem amortecimento. A solução dessa equação diferencial é clássica e todo mundo conhece, é um vetor constante chamado modo de vibração vezes uma função harmônica, um cosseno de ômega-t ou um seno de ômega-t, onde ômega é a frequência de vibração livre não amortecida em radianos por segundo. E o nosso φ é uma forma, né? É um vetor constante no tempo, e os nossos deslocamentos, então, eles vão variar harmonicamente com essa frequência e vão vibrar sempre com a mesma frequência e a mesma fase. Substituindo essa solução na equação diferencial 1, fazendo aqui a derivada segunda que está escrita aqui no tempo, nós caímos, então, e cancelando a função harmônica, nós caímos num sistema de equações algébricas lineares homogêneo, que é essa equação 3 que está aqui. Vocês sabem que esse tipo de sistema só tem soluções não triviais se o determinante dessa matriz aqui for zero. Desenvolvendo o determinante, nós temos uma equação polinomial de grau n, onde n, obviamente, é o número de deslocamentos com que a gente discretizou o sistema. As raízes dessa equação polinomial de grau n são os quadrados das frequências naturais de vibração do nosso sistema. Dá para provar que para esse tipo de problema, as raízes são reais e são diferentes. E geralmente nós colocamos na ordem da menor para maior. Ômega 1, ômega 2, etc., até ômega n. Como disse, em radianos por segundo. Em hertz, precisaria dividir por 2π. Substituindo cada um desses valores aqui, isso aqui são autovalores da equação
dessa equação aqui, nós vamos encontrar os modos de vibração associados, né? Φ1, Φ2, etc., até Φn, que são as formas como a estrutura pode vibrar, né? Por exemplo, uma asa, o primeiro modo de vibração, aquele de frequência mais baixa, é a asa indo para cima e para baixo, todos os pontos juntos, né? Com amplitudes diferentes, mas em fase e na mesma frequência. E depois tem os outros modos mais complicados. Para trabalhar, então, com o método dos elementos finitos, nós dividimos, então, a nossa barra, a nossa estrutura, nosso pórtico, em elementos, em trechos de comprimento L. E cada ponto aqui no interior do elemento de ordenada x barra pode se deslocar na direção do eixo e na direção perpendicular ao eixo, né, U barra e V barra. Isso aqui são funções, né, de x barra e do tempo. A proposta do método dos elementos finitos é escrever essas duas funções como uma superposição de funções simples, só de x barra, só da ordenada aqui do eixo, multiplicada por esses deslocamentos Q barra das extremidades, né? Q barra 1 no sentido horizontal, Q barra 2 no sentido vertical, Q barra 3 uma rotação aqui em radianos. Então, conhecendo esses deslocamentos das extremidades do elemento, a gente conheceria os deslocamentos no interior do elemento aproximadamente, claro, né? Nós estamos fazendo uma aproximação, multiplicando, então, os deslocamentos das extremidades, um vetor de deslocamentos, por uma matriz de funções simples de x bar. Então, o vetor U, que contém as duas funções U barra e V barra, fica discretizado dessa forma aqui. Então, em vez de funções contínuas, a gente teria esse número de incógnitas aqui, Q barra. E nós vamos precisar também das velocidades, né, porque nós estamos trabalhando na dinâmica. Então, é só derivar e nós teríamos o vetor de velocidades. Da mesma forma, aproximado nós derivando essa parte aqui, como os n's não são funções do tempo, eles não se alteram, e os deslocamentos nodais, sim, viram velocidades nodais. Essas funções, como eu disse, né, elas são simples e são funções de x bar. Nós precisamos de 12 funções, né, porque nós estamos relacionando 6 deslocamentos nodais a 2 funções, né? A primeira linha aqui interpola os valores do deslocamento na direção do eixo U. E a segunda linha interpola os deslocamentos na direção do perpendicular ao eixo V. Essas 12 funções, algumas delas são zero. Outras, aquelas que interpolam o U, deslocamento na direção do eixo, nós vamos escolher como lineares. E as funções que interpolam o V, nós vamos escolher como cúbicas, polinômios cúbicos. Essas não são as soluções exatas do problema, claro, né? Elas são aproximações, como sempre no método dos elementos finitos. Então, aqui as funções, né? Aquelas que interpolam o U são lineares e as outras são polinômios cúbicos. Sempre no método dos elementos finitos, essas funções valem 1 num dos nós e 0 no outro nó. Aqui, ó, 0 num nó, 1 no outro, e assim por diante, né? Para determinar, então, os deslocamentos, nós vamos impor um princípio de mínimo de energia mecânica do sistema, que é o princípio dado pelas equações de Lagrange, né? Joseph-Louis Lagrange, ou se preferirem, Giuseppe Luigi de Lagrange,
porque ele nasceu em Turim, na Itália, né? Mas claro que a sua vida toda foi na França. Essa ideia de mínimo de energia mecânica é dada, então, pela equação. A derivada no tempo da derivada parcial do Lagrangiano nas velocidades, mais a derivada parcial do Lagrangiano nos deslocamentos, igual às forças externas não conservativas. O Lagrangiano é a energia cinética menos a energia potencial total. Por sua vez, a energia potencial total é a energia de deformação menos o trabalho das forças conservativas. As forças conservativas que nós temos aqui são as forças aplicadas no elemento, nas suas extremidades, e nós vamos reuni-las num vetor Q maiúsculo barra. Esse vetor Q maiúsculo barra, ele tem essa cara aqui, ó. Eles seriam as forças, né, aplicadas na extremidade do elemento, o Q1 na direção do eixo, o Q2 perpendicular, o Q4 também na direção do eixo, o Q4, o Q5. E o 3 e o 6, né, são rotações. E essas, claro, são em radianos. Então, voltando aqui na equação de Lagrange, nós vamos ter, então, esse vetor de esforços nodais e o produto escalar dele pelo vetor de deslocamentos nodais é, como o próprio nome diz, um escalar, né? É energia, é trabalho. Então, vamos determinar essas energias todas. A energia de deformação, nós vamos fazer o seguinte, pegamos o nosso elemento de viga, de pórtico, com comprimento L, pegamos uma seção aqui de ordenada x barra e uma fibra distante do eixo y. E deixamos isso se deformar. Então, essa seção aqui, ela desloca U barra na horizontal e V barra na vertical. A segunda seção se desloca U mais U barra, mais DU barra na horizontal e V barra mais DV barra na vertical. Mas, além disso, né, a nossa seção gira, né, porque nós temos flexão aqui agora, né? Então, aquela fibra numa altura y, ela muda de comprimento. O ds, que é o comprimento do eixo da barra deformado, vocês vão achar a partir desse triângulo retângulo aqui, aplicando Pitágoras. Colocando o dx barra em evidência, nós vamos ter aqui dentro dessa raiz U barra linha, que é a derivada de U barra em x barra, e V barra linha, que é a derivada de V barra em x barra. E a deformação do eixo da peça é o ds, o comprimento final daquele trecho, pelo comprimento inicial e dividido pelo comprimento inicial. Essa deformação epsilon aqui é dada por essa raiz que nós temos aqui. Como a raiz é meio trabalhosa de se, às vezes até difícil, impossível de se trabalhar com ela, nós vamos fazer algumas aproximações, né? Temos uma aproximação de segunda ordem, em que nós temos aqui U barra linha, mais meio de V barra linha ao quadrado, e uma aproximação de primeira ordem, que é que a deformação no sentido do eixo é simplesmente a derivada parcial do U barra em x barra. Para uma fibra que não é do eixo, né, uma fibra a uma distância y do eixo, nós temos que verificar que ela diminui um pouquinho aqui devido à rotação de θ, né? Então, nós vamos ter aqui que a deformação é aquele epsilon do eixo que nós achamos, menos y vezes a derivada segunda de V barra em x barra. Em segunda ordem, nós teríamos isso aqui tudo, né? Teríamos
U barra linha mais meio de V' ao quadrado menos Y vezes V barra duas linhas. A deformação dessa mesma fibra em primeira ordem, nós ignoraríamos esse V' ao quadrado e ficaríamos apenas com U barra linha menos Y vezes V barra duas linhas. Agora a gente vai calcular as tensões, né, que são proporcionais às deformações segundo a lei de Hooke, né? A extensão é proporcional à força. Então está aqui, ó, é tensão proporcional à força por meio, desculpe, a deformação, a tensão, que é força dividido por área, é o E módulo elasticidade vezes a deformação, que é um número puro. E a energia de deformação vai sair desse gráfico da tensão contra a deformação, que é linear, né? Nós vamos calcular esta área aqui, que é meio de sigma vezes epsilon, ou meio de E, o módulo elasticidade, vezes epsilon ao quadrado. Esse DU tem unidades, então, de energia por volume. E para achar, então, a energia de deformação de toda a barra, nós vamos fazer a integração, então, desse DU para todo o volume. Ficamos com E sobre 2, epsilon ao quadrado, dV. Então, agora vamos calcular, então, essa energia de deformação, só que agora aplicando aquela aproximação de elementos finitos, né? Fazendo, então, tudo função dos deslocamentos nodais, através de uma matrizinha B, que nós já vamos ver. Primeiro, vamos fazer, então, o quadrado da deformação aqui, para pôr nessa integral. Então, fazendo as continhas, nós chegamos e integrando no volume, então, e supondo que a barra é prismática, tem área constante e módulo elasticidade também constante, nós chegamos aqui numa expressão para a energia potencial do elemento, exata, né? E colocando a nossa aproximação, ficaríamos com isso daqui, onde nós temos aqui uma matriz BU, que é a derivada em x barra da matriz do vetor, né, da linha da matriz N, que interpola os deslocamentos U, e aqui nós temos uma matriz B, que é a derivada segunda em x barra da linha da matriz N, que interpola os deslocamentos V. Vocês estão vendo que aqui tem uma coisa entre parênteses, duas integrais, e aqui fora a gente tem o vetor dos deslocamentos nodais transposto e aqui o próprio vetor de deslocamentos nodais. Isso aqui, no fundo, é um quadrado, né? Então, na hora que nós formos derivar daqui a pouco lá na equação de Lagrange, vai aparecer um 2 que vai cancelar com esse meio aqui e vai sumir um desses vetores aqui. Nós vamos precisar também da energia cinética. Então, a gente pega lá o vetor de velocidades, que a gente já viu, e faz um produto escalar dele por ele mesmo, né? Porque nós precisamos de um escalar, de energia, né? Então, nós temos aqui, integrando no volume, a energia cinética, né? Que é a densidade do material vezes a velocidade ao quadrado, né? Sobre 2. Fazendo, então, a integração, supondo a área constante, coloca para fora, ficamos uma integral de 0 a L desse produto, então, de vetores de velocidade nodal, velocidades, e colocamos aqui a aproximação de elementos finitos no lugar das velocidades. E ficamos, então, com ρ vezes A sobre 2 vezes o vetor das velocidades transposto, né? Tem esse parênteses, e depois nós temos aqui o vetor das velocidades também. Então, de novo, na hora que for derivado, nós vai sumir um deles e vai cancelar esse 2 aqui. Então, aplicando agora, então, a equação de Lagrange, nós chegamos, então, nessa equação aqui.
onde esse parênteses aqui, que multiplica o vetor de acelerações, é a nossa matriz de massa no sistema local de referência M'. Essa outra matriz aqui é a nossa matriz de rigidez do elemento no sistema local de referência. E ela é dada por essa soma de integrais. Uma tem a ver, então, com os deslocamentos no sentido do eixo e outra tem a ver com os deslocamentos transversais ao eixo. E a nossa matriz de massa, então, é essa integral que está aqui. Como isso tudo foi calculado no sistema local de referência, nós vamos agora rodar para a posição das barras, né? Nesse problema que nós vamos resolver, não tem esse problema, elas são todas horizontais, mas no caso geral, seria, né? Então, nós teríamos que fazer uma rotação do vetor de deslocamentos nodais para o vetor de deslocamentos nodais no sistema global de referência. A mesma coisa para os esforços nodais, né? O vetor de esforços nodais no sistema local de referência seria rodado para o vetor de forças nodais no sistema global de referência. É bom perceber aqui, né, que o Q1 e o Q2, né, que são deslocamentos, eles têm que ser decompostos, mas a rotação não, né, porque ela é um vetor perpendicular ao plano. As rotações são feitas por essas expressões aqui, onde aparece uma matriz T de rotação, onde tem senos e cossenos do ângulo alfa de inclinação da barra. Então, aqui nós temos a nossa matriz de rigidez do elemento de pórtico no sistema local de referência e no sistema global faz esse produto aqui, né? T transposto vezes Qzinho barra vezes T. E a matriz de massa, né, do elemento está aqui. E fazendo a rotação para o sistema global, teríamos a matriz Mzinho do elemento de pórtico no sistema global de referência. Vamos agora, então, resolver o nosso probleminha exemplo. Nossa asa aqui em balanço com o motor pendurado. Esse problema está resolvido naqueles programas, né, em MATLAB e em Scilab fornecidos no Moodle. Aqui estão as propriedades, o modo de elasticidade, a densidade do material, a seção e a massa aqui dessa concentrada aqui, excêntrica, pendurada aqui da nossa asa. Essas aqui são os graus de liberdade que nós adotamos, né? Dividimos em 3 elementos, cada nó tem 3 graus de liberdade. Um deslocamento na direção horizontal, outro vertical e uma rotação. Nós temos que fornecer para o nosso programa as coordenadas dos nossos nós. E temos que dizer também quais os nós que têm restrições ao deslocamento, né? No caso, esse nó final aqui é um engaste, né? Então ele não pode se deslocar nem rodar. Então, com essas informações, o programa gera uma matriz LN que diz para cada nó qual é o número do deslocamento correspondente. Nós vamos também dizer onde começa e onde termina cada uma das barras, cada um dos elementos. Com essas informações aqui, essa LN e essa incidência de elementos, nós geramos uma matriz LM, né, que nos diz qual é o número do deslocamento na estrutura correspondente aos deslocamentos do elemento, né? Por exemplo, aqui no primeiro elemento, o Q1, Q2, Q3 são o P1, P2, P3 da estrutura. No segundo elemento, o Q1, Q2, Q3 do elemento são o P4, 5 e 6 da estrutura. No terceiro elemento, né, o Q1, Q2, Q3 do elemento são o 7, 8 e o 9 da estrutura.
Então, isso aqui tudo está nessa matriz LM aqui. Com essa matriz, aí nós vamos calcular as nossas matrizes. Como a nossa barra é dividida em elementos iguais, todos horizontais, etc., as matrizes dos elementos são iguais. E as matrizes de massa dos elementos também são iguais. E agora nós vamos montar as matrizes globais da estrutura, que é K maiúsculo e M maiúsculo. Para isso, nós usamos aquela matriz LM, né, que diz em que lugar da matriz principal da estrutura vai cada elemento de cada matriz elementar, né? Então, cada elemento de cada uma das matrizezinhas de elementos são jogadas na posição correta na matriz de rigidez da estrutura, e a mesma coisa, os elementos das matrizes de massa dos elementos são jogados na posição correta na matriz de massa da estrutura. Aqui no caso, e em muitos casos, a gente tem massas pontuais aplicadas, né? Então, a gente tem que colocar lá na nossa matriz de massa, na diagonal principal, aquela massa que está lá pendurada. E também, né, aquela massa está excêntrica, então nós temos que colocar também o momento de inércia, né, dessa massa com relação ao ponto, né, ou seja, a massa vezes a excentricidade ao quadrado. Com isso, a gente tem as matrizes da estrutura de rigidez e de massa, nós só precisamos da parte da matriz que relaciona os deslocamentos livres com os esforços aplicados nessas direções. E caímos, então, nesse problema de autovalores e autovetores, né? Que a gente já conhece, esse determinante de KLL menos ômega quadrado MLL igual a zero, né? Que é, como eu já disse, um polinômio, aqui no caso de grau igual ao número de deslocamentos livres, e as suas raízes são as frequências de vibração livre não amortecidas em radianos por segundo, né? Então, a gente acha lá uma série de ômega quadrados, né? Ômega 1 quadrado, ômega 2 quadrado, etc. Tira a raiz e temos aqui as frequências em radianos por segundo. Se quisermos em hertz, tem que dividir por 2π.